Bom, pessoal, bom dia, né? Quem tá comigo, né? Denise, Gabriela, Gabriele, na verdade, perdão, Iris, Leonardo, Marcos, Sócrates, Vitória, Wallace e Wellington. Show. Gente, eu sei que vocês estão ainda sentindo um pouco de dificuldade nos deveres, é normal, tá? O que que eu aconselho, né? Procurem rever as listas que eu posto, né, resolvida, tá? Tipo, o que a gente fez em sala de aula, tá? E a minha própria resolução. Essa aqui? Essa aqui. Tá? Então, geralmente eu boto as resoluções lá para vocês verem, né? Conferirem, etc. Eu gosto de deixar muitas minhas anotações organizadas, tá? Então eu divido certinho o problema, eu explico o que que é cada um. E sempre quando eu vou combinar os diagramas, né, para a gente obter os resultados dos dois deslocamentos, eu desenho eles, tá? Então eu desenho bonitinho, você pode colorir também, né, para identificar quais são as barras de quais metros, tá? Que aí fica mais fácil de você visualizar. Igual eu faço em sala de aula, só que aqui o PDF está em preto e branco, né? Mas enfim, fica mais fácil. A segunda coisa que eu ia orientar vocês é cada passo que você for seguir no F2, cada passo que você for seguir, você pode conferir no F2, tá? Então, você está fazendo análise apenas das cargas externas, o caso zero, aí você calcula só o sistema principal com as cargas, né, no caso zero, no F2. Aí você compara o diagrama com o seu resultado. Faz uma cópia do seu sistema, né? E aí você vai aplicar, no caso aí dos deveres, né, os momentos aplicados nos dois lados das rótulas, tá? Momento aplicado nos dois lados. Por quê, professor? Porque a rótula, né, ela vai zerar o momento, né? Então ela vai zerar o momento vindo pela direita da estrutura e vindo pela esquerda dela. E como a estrutura original, geralmente a gente vai ter um poste que vai ter transferência completa, né? Então o final das barras de cada um vai ter momento aplicado. Por isso que a gente precisa botar o momento aplicado nos dois lados da rótula. Perfeito? Tá bom? E no máximo é isso. Então procure rever as minhas postagens, tá? Acho que vocês devem estar revendo videoaula sempre, né? Imagino. Mas uma coisa bem importante, pessoal, procurem na literatura, tá? Então, eu acho que eu já postei para vocês o material. Então, vocês podem ver esses exercícios muito parecidos, né? Com os exercícios que a gente vê na literatura. Então, tem um livro do Susequinte, que é o volume 2. Acho que é esse aqui, tá? Que é só a metade dele é para frente, né? O método das forças, tá? O que a gente está vendo agora. Tá? E ele traz vários exemplos também de exercícios resolvidos. O do Susekind, ele é um pouco mais difícil ler, tá? Porque ele é muito diretão, tudo bem? Mas ele traz exercícios muito parecidos, tá? Muito mesmo. Deixa eu mostrar aqui um. Inclusive, que a gente vai fazer em sala de aula hoje, é um exercício que eu peguei dele, tá? Aí ele é bem tenso, né? Ele é bem complicado de entender, né? Então, mas você vê os resultados já direto. Perdão. Vou mostrar aqui. Acho que é esse aqui. Exatamente. Tá, então do Susekind ele vai trazer os exercícios, ó, exatamente a forminha que a gente está fazendo, né? Os resultados deles, ó, os valores dos coeficientes, tá? Então você pode ir batendo, etc. Na época não tinha FTU, né, pessoal? O cara calculava à mão mesmo, né? Tá, então tá direitinho, você pode comparar e tal. E também tem o livro do Marta, né, pessoal? O Marta, que é o livro que a gente está usando, né? Para se guiar, ele também é a mesma coisa. Lá o capítulo 9, se não me engano. O nosso capítulo 9 tem lá, né, o método das forças, etc. Então é bom você dar uma olhadinha com calma, ver os exemplos, né? Ele é muito didático, ele vai separando o pórtico e tal. Solução da barra isolada, não, é o 8, perdão. Exatamente. Tá, as nossas aulas, inclusive, eu preparo elas. Ó, aqui o exemplo que a gente fez na aula passada. Tá, exatamente. O que a gente fez na aula passada, tirei dele, né? Você pode ir vendo com calma, né? Passo a passo, caso você tenha alguma dúvida, né? A explicação dele, etc. Ele só não desenha que nem o do Susekind, nem eu, tá? Mas você consegue também entender e etc. Então, não fique somente, pessoal, na nossa aula, tá? Vocês precisam pegar a literatura por fora também para entender bem, tá bom? Beleza? Prometem que vão fazer isso? Com certeza, né, professor? Óbvio, né? Exemplo 7 que a gente fez. Não, tá. Beleza. Pessoal, hoje a gente vai entrar no último exemplo do método das forças com as variáveis temperatura, né? E a outra variável que vai ser o nosso recálculo de apoio, que a gente viu na aula passada. Esse último exemplo, gente, ele é bem interessante, porque o que ele pede aqui, ó?
ele quer que a gente determine os diagramas e reações do hiperestático para cada efeito isolado, ó, tá? Então, na aula passada, a gente fez um exemplo, né, em que a gente determinou o conjunto dos esforços todos, né? A gente montou um sistema considerando todos os termos de carga, tanto do carregamento, né, da carga estática, quanto da variação térmica, quanto do deslocamento prescrito, né? Então, a gente somou todos esses termos e calculou o hiperestático total, né? Esse exemplo de hoje que eu trago, então, ele é um exemplo interessante, porque como ele quer que você calcule cada termo isolado, a gente vai montar um sisteminha para cada termo, né? E no final de tudo, né, depois, né, eventualmente, se você somar todos os diagramas de momento vetor, vai dar o mesmo resultado que se você tivesse feito, né, a análise do hiperestático considerando todos juntos. Foi o que a gente falou do princípio ali da sobreposição, tá? Então, vou fazer esse aqui hoje, eu vou fazer ele um pouquinho mais rápido que o exemplo da aula passada, porque esse aqui é bem maior, né? Como a gente tem um sistema que ele vai ser duas vezes hiperestático, a gente precisa calcular aí alguns diagramas a mais, né? E a gente vai ter aí praticamente calcular 8, né, coeficientes. Então, eu vou um pouquinho mais rápido. Mas a metodologia, que nem vocês estão vendo nas aulas, todas as aulas, né, é a mesma, exatamente a mesma. A gente determina o Gzinho, depois a gente vai determinar um sistema principal, depois a gente vai fazer análise dos casos 0, 1 e 2, depois a gente monta o sisteminha, calcula os hiperestáticos e acha os esforços internos por sobreposição, tá bom? Então todos eles são sempre iguais, tá? Aqui também ele pede, né? Ele dá pra gente um concreto de 100 MPa, exagerado, claro, mas é só para fins de cálculo. O coeficiente de dilatação térmica dado, tá? Aqui, pessoal, uma outra coisa importante no exercício, ele fala que tem uma dilatação uniforme, tá? De menos 30 graus Celsius. Tá? Então não é uma dilatação aqui, é uma contração, né? Que a peça está sofrendo, né? Um encurtamento aí devido, né? A uma variação uniforme de 30 graus, tá? Aqui tem que só ter um pouquinho de atenção, porque o nosso ΔT aqui, ele é menos 30, tá? Então, no livro do Suseguin, até isso aqui não fica claro, né? Mas quando você vê lá as equações, você entende. Ah, então ele adotou dessa forma, tá? Tudo bem? Vou minimizar aqui e começar. Fechar o F2, a gente vai ver isso aqui daqui a pouco. Se alguém quiser conversar por enquanto que eu estou anotando, né? Tirar alguma dúvida, ou demonstrar preocupações, manda ver aí, pessoal. Estou aqui escutando vocês. Preocupações sempre, né, professor? Sempre, né? É importante, né? Se a gente não tivesse preocupações, a nossa vida ia ser um pouco tediosa, não? Fiquei até Sei 11 não, né? horas da... 11 não, até quase 1 hora da manhã. É que a gente tinha que entregar até meia-noite, então quando foi meia-noite em ponto, ainda deixei umas coisas para trás ainda, porque não deu tempo de fazer e outras com dúvida. Ainda bem que sanou agora, né? Ô, Marcos, perdão. Evitem de deixar para o último dia fazer os deveres, senão pode dar ruim, né? O pessoal de concreto armado é impressionante. Tem algumas meninas lá do concreto armado que elas falam assim, professor, se a gente puder entregar o dever 11h59 do dia de entrega, a gente vai entregar 11h59. Aí eu, pô, menina, vocês gostam de passar sufoco, né? Elas, não, professor, porque assim a gente consegue aproveitar mais o nosso dia. Aí eu, tá bom, então. O pessoal é corajoso, né? Marcos também é assim, Marcos? Não, professor. É, esse dever eu tinha até adiantado ele algumas coisas, e aí, Aí devido deu à dúvida, correria né? do dia a dia, eu deixei para ontem para terminar, mas aí o sufoco foi grande. Eu imagino. Qualquer coisa, viu, pessoal? A gente já falou nessa turma também, tem monitoria, tá? As monitorias, elas acontecem todos os dias da semana, inclusive acho que aos sábados também. E vocês podem entrar em contato com os monitores, tá? Eu já publiquei isso antes no Classroom, mas é bom frisar aqui de novo, tá? Ah, deixa eu ver onde é que tá a publicação. Nem lembro onde é que tá essa publicação. Deixa eu ver aqui, ementa. Ô, pessoal, vocês lembram onde é que eu publiquei isso? Foi nos avisos, né? Prova. Aqui, ó, monitoria, dia 6 de outubro, tá? Então, qualquer dúvida, né, gente, vocês podem entrar em contato com a monitoria. Eu conheço os monitores, são muito bons, tá? Novamente, né, você pega lá a teoria de teoria, né, vê quais que são os monitores. Isostática também, são os mesmos monitores, né, teoria, todos os dias da semana. Vinícius e Caleb, são dois alunos meus, tá?
Uma coisa também, pessoal, que eu vou falar antes da gente iniciar a aula, a gente vai ter um evento no CEUB chamado Vortex. Não sei se vocês já ouviram falar ou se algum professor comentou com vocês. Alguém já comentou nessa turma? Sim, já comentou, mas assim, não foram todos. Aí vai ter matéria que eu não, que ela liberou, né, para ter que assistir esse evento aí, mas os outros ninguém falou nada. Ah, tá, beleza. Vou deixar aqui registrado. Obrigado, viu, Denise? O Vortex, pessoal, ele vai ser uma semana aí específica para um evento que o CEUB está fazendo, proporcionando para as engenharias, tá? É uma semana de conhecimento, vai acontecer no dia 10, 11 e 12, tá? Na semana que vem vai ser, acho que terça, sexta, deixa eu ver aqui. Terça, quarta e quinta. Perfeito. Tá, esses 3 dias aí a gente vai ter programações o dia inteiro, tá? Eu mesmo vou dar um curso de TQS, tá? Então ali no dia aqui, eu vou dar um curso de TQS. Então, para quem não sabe, pessoal, o TQS ele vai ser um software que a gente utiliza para cálculo estrutural, né? Eu trabalho com ele, é esse aqui que está do meu ladinho, tá? É um software que eu trabalho essencialmente no dimensionamento de estruturas de concreto armado. O pessoal que está pegando concreto armado comigo vai ser bem bacana, né? Porque eu vou abrir o software, a gente vai calcular, vou mostrar para vocês as funções, os trabalhos que geralmente a gente está desenvolvendo na nossa matéria, tá? Vou dar esse curso 3 dias seguidos, tá? São 2 horinhas. Mas, assim, você não é obrigado a comparecer, né, no meu curso, nem nos dos demais colegas, viu, pessoal? Isso aqui é uma semana para vocês que o senhor está fazendo, tá? Cada professor aí vai ter um tema bem bacana. E o que que eu vou deixar de bonificação para quem participar? Isso aqui é uma coisa bem importante. Quem me trouxer certificado de participação, tá? Eu vou dar um ponto na menção final, tá? Na menção 2, vou dar um pontinho, tudo bem? Ué, pessoal, um ponto inteiro? Sim, tá? Então, você participando de qualquer um desses cursos, ou até de mais, tá? Eu vou te dar esse pontinho aí na menção 2, tá? Então, você vai ter a sua provinha, né? Vai fazer sua provinha, vai entregar seus trabalhos e ainda vai receber um ponto extra se você participar de algum evento, né? E mandar o certificado para mim, tá bom? Aí, para estimular vocês a comparecerem, né? Eu acho que vai ser legal pra caramba. Procurem ver o meu curso, eu acho que ele vai ser bem legal, né? Mas, enfim, vai acontecer às 13 e às 15, né? Todos os dias. De 15 às 17, perdão. Tá? Dia 10, 11 e 12. Mas tem outras coisas bem legais, pessoal. Tem um aluno que está na Alemanha, né? Que ele está trabalhando lá há bastante tempo também. Tem cursos de BIM, vão ter cursos de Revit, vão ter cursos de eletricidade, vão ter cursos de programação, elementos finitos, que é uma coisa que a gente não vê na graduação, tá? Então vai ter coisa bem bacana, beleza? Então procure assistir, acho que vai ser massa. Professor, Hum, vai ter que fazer inscrição? eu acho que vai abrir a inscrição essa semana ou semana que vem, não sei certinho. Aí Hum. você se inscreve e aí você vai ser direcionado para uma sala, acho que é via YouTube, eu não sei como é que vai ser, mas vai ser mais ou menos assim. Aí é só entrar em contato com a coordenação para saber, mas eu acho que vai ser interessante participar. Não é porque eu vou dar o curso, não, porque eu acho que realmente vai ser interessante, tem coisa muito legal de ver. Belezinha? Combinado, pessoal? Então a gente deixa entre a gente, né, essa situação, para estimular vocês a comparecerem nesses eventos seu, eles são muito legais. Se a gente tivesse pessoalmente, né, na universidade ia ser bem melhor. Mas como a gente está em sistema EAD, né, a gente vai ficar aí um pouquinho no EAD por enquanto, né? Óbvio. Desenhar aqui a nossa estrutura. Essa estrutura, pessoal, acho que a gente já fez ela em sala de aula. Eu acho. Tenho certeza, acho que sim. Aqui são 6 metros. A gente já fez essa estrutura em sala de aula mesmo, tá? Bom, pessoal, a primeira parte do exercício, né? Vou botar aqui as propriedades, né? A gente vai ter uma variação de temperatura aqui, de menos 30 graus Celsius, de que já foi dado. O nosso coeficiente alfa, ele é 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Ele vai ter um módulo de elasticidade, né? 10 oitavo, quilonewton por metro quadrado, né? E a gente vai ter uma seção 20 por 50.
20 por 50. Aí a nossa área aqui, né, vai ser 0,2 vezes 0,5, né, bem tranquilo. E a nossa inércia aqui vai ser 0,2, né, a quinta, 0,2 de 0,5 a quinta, a terceira, né, perdão, dividido por 12. Aqui, só para deixar claro, né, pessoal, aqui vai dar 0,01. E aqui vai dar, eu não calculei direto, vou deixar em termos de fração, para ficar mais fácil de resolver. Exatamente. Metro a quarta aqui. Pronto. Bom, pessoal, a primeira parte que a gente vai fazer do exercício, né, que nem a gente tem feito e vocês têm conferido no verticais de vocês, o primeiro ponto é sempre determinar o grau, né, de periodicidade da estrutura, o Gzinho. Aqui, pessoal, no apoio A, a gente tem um apoio de terceiro gênero, apoio D, apoio de segundo gênero, né? A gente vai ter um total aí de 3 mais 2 incógnitas, né? Aí a gente tem 3 equações do equilíbrio, consequentemente, né, a gente vai ter um pórtico 2 vezes hiperestático, tá? Se ele é 2 vezes hiperestático, a gente viu, a gente está defasado em 2 equações, né, de equilíbrio. Então, a gente tem que adicionar 2 equações de equilíbrio ou determinar 2 equações de compatibilidade ali na frente. Eu vou adicionar 2 equações de equilíbrio através da inserção, tá, de rótulos, tá, no meu sistema principal. Eu acho mais fácil. Os diagramas vão ficar facilitados, né? E a gente vai ter mais facilidade de trabalhar. Então, vou botar uma rótula no topo do pilar da esquerda e a mesma coisa, uma rótula no topo do pilar da direita. Tudo bem? E também, pessoal, para cada rótula que a gente adiciona, lembrando que a gente adicionou rótula, então a gente bota o momento aplicado nos dois lados da rótula, tá? x1 e aqui o x2, tá? Como o x1 e o x2, né, eles vão ser os nossos hiperestáticos, eles vão ser momentos aplicados, a gente tem que determinar os deslocamentos rotacionais. Aqui vai ser o ponto 1 e aqui vai ser o ponto 2. Tudo bem? E aí a gente vai para a análise dos casos agora, né? A análise dos casos, a gente começa com a análise do caso 0, né? Aqui vai ser a análise do caso 0. É muito importante, tá, pessoal? O que, professor? Eita. Que aqui o exercício ele quer que a gente calcule os efeitos separadamente, né? Então a gente vai querer calcular os diagramas da minha estrutura separadamente. Isso é importante que vocês saibam. Ou seja, né, pessoal? Eu vou determinar um diagrama de momento fletor final para o efeito da carga. Depois eu vou determinar um diagrama de momento para o efeito apenas térmico, né? E por último do recalque. Ah, inclusive eu esqueci de botar o recalque aqui. Se eu não me engano vai ter um recalque vertical. Ele é translacional. Putz, isso aqui é pior. Deixa eu ver aqui. A gente vai ter um recalque vertical, horizontal e translacional. Excelente, professor. Não podia ter pegado um exercício mais difícil, né? Então vou botar aqui. Aqui é o nosso ponto A, tá? Então vai ser o pilar da esquerda. Ele vai recalcar verticalmente, né? É 1 centímetro, então menos 0,01 metro. Ele vai recalcar para a esquerda, tá? Então para a esquerda também a gente vai adotar como negativo, que é 2 centímetros, então menos 0,02. Ele ainda vai recalcar, né? Translacionalmente. E aqui a rotação, ela vai dar 10 a menos 3 radiano. Tá? Só no apoio A, tudo bem, pessoal? Quando a gente for calcular os recalques, aí eu pego as reações e multiplico por isso daí. Tá bom? Então vamos lá, gente. O caso 0, a gente vai ter quem, né? A gente vai ter apenas a nossa estrutura, né? Vou desenhá-la aqui com carregamento. E para ser um pouquinho mais rápido, eu já vou deixar o diagrama do momento fletor aqui pronto, tá? Que esse exercício aqui a gente já fez em sala de aula para a gente acelerar um pouquinho. Aqui vai ser o diagrama do momento fletor no caso 0. Se ele está falando comigo, deixa eu desligar ele aqui. Bom, no caso 0, a gente só tem o efeito do carregamento, né? Aqui a carga de 10. Tudo bem? O caso 0 é apenas o carregamento isolado, tá? Isolado. Como a gente tem uma viga biapoiada, né, pessoal? A rótula, ela causa uma viga biapoiada, né? Não tem forças horizontais, então só vou ter as reações aqui, né? A reação aqui e a reação aqui.
Como não tem força horizontal, eu não vou ter reação na horizontal, e por causa disso eu também não vou ter momento aplicado, tá? E aqui o nosso diagrama de momento, ele vai ser só uma parábola, né? Essa parábola vai ter qual o valor dela, né? O momento máximo. Diviga B apoiada, o que é o momento máximo, ele vai ser QL ao quadrado, né? Dividido por 8. O que é 10, o L são 6, né? Dividido por 8, isso vai estar 6 ao quadrado, 36, dividido por 8. Não vai dar o número redondo. Deixa eu pegar aqui na calculadora. 10 vezes 6 vezes 6, dividido por 8, vai dar 45. Então, 45 aqui. Tá, então 45 é um momento positivo, tá bom? E as reações, né? Como se fosse uma viga B apoiada. Então, a reação vai ser 10, né? Vezes 6, dividido por 2. Então, vai dar 30. Então, 30 aqui e 30 ali. DMF. Então, DMF aí do caso zero tá tranquilo. Lembrando, né, pessoal, que para a gente determinar quem, né? A gente aqui no caso zero, a gente vai determinar o deslocamento horizontal, no caso zero no ponto 1. Deslocamento horizontal não, é angular, do caso zero no ponto 2. Para determinar esse colega, eu preciso calcular um PTV com uma carga, um momento aplicado nesse ponto. E para calcular esse colega, a gente precisa também de um outro PTV com carga, momentos aplicados nesse ponto para determiná-lo, tá bom? Então vamos botar eles também. E é engraçado que a gente vai utilizar, né? Igual vocês têm visto, né? A gente tem utilizado vou botar aqui em verde, vou botar em verde. As estruturas nossas virtuais, elas acabam sendo as próprias estruturas, né? Dos casos 1 e 2, né? Da estrutura real. Então, vou botar um virtual aqui. E aqui vou botar em azul, outro virtual. Mas isso daqui a gente fez na aula, algumas aulas passadas, né? Aí nesse virtual, para determinar, né? Vou botar aqui 1 kN. Aqui eu vou determinar 1.1, né? E aí o virtual para determinar o ponto 2, né? Ele vai ser 1 também. Que isso aqui, coincidentemente, né, pessoal, vai coincidir com x1 isolado, né? E aqui vai coincidir com x2 isolado, né? Tá bom? Vamos determinar aqui, eu vou botar em preto e aí eu desenho em verdinho os diagramas. Ficou feio, né, pessoal? Não tem problema não. Bom, aqui, pessoal, você pode simplesmente jogar no F2, caso você queira. Se você quiser calcular, também é relativamente simples, né? Ué, por quê, professor? Tem um momento sempre aplicado, né? E tem rótulos, então tem que sempre que zerar, né? Aqui, eu vou botar direto, depois se você quiser conferir no F2, o momento, né? No ponto 1, ele vai ser menos 1 constante aqui. Aí ele sobe menos 1 e vem. Um triângulo aqui. Este L aqui são 3 metros. E este L aqui são 6 metros. E do X, né, isolado deixa eu botar os valores das reações também, é importante. Aqui vai ficar 1/6. Se aqui é 1/6, aqui vai ter 1/6 para baixo. Aqui vai ter um momento aplicado de 1. Nós precisaremos disso. Beleza. E o momento 2 aqui, vou botar em azul. Do x2, né, isolado, né, que seria. O diagrama dele vai ficar assim. Uma barrinha para cá. Barrinha para cá e barrinha para cá. Aqui vai ficar mais 1. Aqui menos 1. Esses diagramas a gente fez em algumas aulas passadas, tá, pessoal? Então, se você tiver dúvida, você pode procurar, tá? Vamos coletar essas reações também que são importantes. 1/6 para cá, 1/6 para lá. Aqui vai ter uma horizontal de 1/3. E aqui um momento, né? Nesse sentido. Perfeito. E aqui 1/3 para lá também. Pronto. Belezinha, pessoal? Então peguei, né, para calcular só o θ0 de 1 e o θ0 de 2, eu preciso montar os sistemas virtuais deles, né? E aí, consequentemente, o sistema virtual vai ser exatamente o x1 isolado e o x2 isolado, né?
coincidentemente. Tá? Isso aqui facilita bastante o nosso trabalho. Aí vamos calcular, né? Vamos determinar aqui o θ 0 de 1, né? Apenas do carregamento. O θ 0 de 1, pessoal, a gente vai combinar o diagrama 0 com o diagrama 1, tá? Então, o diagrama 0 com o diagrama 1, vou botar aqui 1 sobre aí. O diagrama 0, ele está em vermelho, tá? Então, a parábola. A parábola, pessoal, ela tem 6 metros. Ela vai combinar com as barras de 6 metros. Essa aqui foi a dúvida, acho que do Marcos e da Denise, né? Então, essa parábola aqui, ó, ela tem 6 metros de comprimento. Tá? Então, ela vai combinar essa parábola, tá? De 45. E é positiva, né? E ela vai ser combinada com esta barra aqui, ó, de 6 metros. Caso 0, caso 1. Θ 0 de 1. Então, ela vai combinar com essa aqui. Aí, é o valor de menos 1. E aqui a barrinha também tem que ter 6 metros. Tem outra barra aqui? Não, né? Por quê? Porque o caso 0, a barra aqui da esquerda, né? Que é o nosso pilar, vai ser 0. E aqui também, pilar 0. Então, apesar de ter um momento aqui, ó, quando eu combino com o 0, vai dar 0. Tá? Então, não preciso combinar. Tudo bem? Então, o termo 0 de 1 é só isso mesmo. Belezinha? Vamos fazer o termo 0 de 2 também? Para a gente determinar juntos. O termo aqui, vou botar aqui para o lado. Não, vou botar aqui mesmo. O 0 de 2 do carregamento, mesma coisa. 1 sobre aí. Aqui que a gente vai ter, né? A gente vai ter o caso 0 combinado com o caso 2. Caso 0 é a parábola. O L igual a 6. Aqui positivo. E ele vai combinar com o gráfico em azul, que agora é esse aqui, ó. Ah, professor, e essa barra e essa barra? Deu 0 lá em cima, né? Então, não vai combinar, né? Vai dar 0 também. É que vai combinar e combinar. É importante ressaltar, pessoal, que os esforços axiais aqui a gente está desprezando, tá? Importante lembrar disso. Tudo bem? Tranquilo, né, pessoal? Bem tranquilo aqui. O caso 0 de 1 e o caso 0 de 2, pessoal, como é uma parábola em um triângulo, a equaçãozinha lá, via tabela Curt, ela vai ser 1/3 de L, M barra. Sempre, tá bom? Professor, e os demais termos, né? Se a gente quiser calcular, né? Claro que a gente vai precisar calcular ali o termo 1 de 1, né? Esses aqui são os termos de carga. E agora a gente precisa também determinar os termos de flexibilidade, né? Os termos de flexibilidade, pessoal, eles são interessantes por quê? Porque flexibilidade. Como a gente está calculando flexibilidade, como a gente está calculando, né, os efeitos separados, eu vou calcular o diagrama do momento fletor para o carregamento, depois o diagrama do momento fletor para a estrutura apenas com a carga térmica e por último, né, o diagrama do momento fletor da estrutura com o recalque, eu vou ter que montar uma matriz de flexibilidade para cada um. Mas como o sistema é o mesmo, vai ser a mesma matriz. Ah, verdade, né, pessoal? Sim, é a mesma matriz, né? Por quê? Porque vai ser a mesma combinação. Esses gráficos aqui, eles vão combinar de novo, e de novo, e de novo, né? Para cada efeito. Lembrando, tá, pessoal? Vou recapitular nesse exercício, tá? Esse exercício, frisando, tá? Ele quer que a gente determine os efeitos isolados. Eu, numa análise real, tá? Eu somaria todos os termos em termos de carga, tá? Somaria todos os efeitos do carregamento, com os efeitos da variação térmica, com os efeitos do recalque, que nem a gente fez na aula passada. Aqui, como ele quer calcular separadamente, aí a gente separa, tá? Mas numa eventualidade eu calcularia todos juntos. Muito mais fácil, né, gente? Vou ter que resolver o meu sistema 3 vezes, perda de tempo, né? Aí aqui eu vou deixar em verdinho, tá? Esse aqui vai ser o termo 1 de 1, né? Aqui vai ser o termo 1 de 2, que ele vai ser igual ao termo 2 de 1, né? Aqui é o Marcos que a gente falou que isso aqui é uma matriz simétrica e quadrada, né? Tem que ser igual. E aqui o termo 2 de 2. Aí todo mundo, né, pessoal? 1 sobre aí, né? 1 sobre aí. E aqui 1 sobre aí. Aí vamos lá. Para determinar, o primeiro termo, né? O termo 1 de 1, eu vou combinar o gráfico 1 com ele mesmo. Então, o gráfico 1 com ele mesmo, eu vou combinar
é esta barra aqui, ó, esta barra com ela mesma, e depois essa barra com ela mesma, tá bom? Vamos juntar lá, então. Vou botar aqui para ficar... Deixa eu ver se vai ficar muito longe, vai não. Então, vou ter aqui, ó, a barra com ela mesma, ó. Ela com ela mesma, tá? As duas barras, ela vai ter uma unidade de -1, né? E o comprimento aqui são 3 metros. Perfeito? E aí eu vou somar, né, com a outra barra, que é um triângulo. Triângulo com triângulo. -1, -1. E aqui o comprimento, 6 metros. Tudo bem? Eu não vou juntar, pessoal, essa barra com essa, tá? A gente sempre junta trechos de barras iguais, tá? E acho que essa foi a dúvida do dever de casa de vocês, né? Aqui o termo de um tá fechado. Daqui a pouco a gente calcula todo mundo, né, gente? Vamos montar primeiro. Eu vou montar agora o termo 2 de 2, que é mais fácil de visualizar, né? O 2 de 2, ele vai ser a combinação do gráfico 2 com ele mesmo, tá? Então a gente tem 3 gráficos, temos 3 barras, né? Então a gente junta os 3. Então vou ter a barra vertical da esquerda. Aqui o +1. Um triângulo de +1 aqui, combinado com ele mesmo. O comprimento dessa barra são 3 metros. Aí eu vou somar com a barra deitada, né? Um triângulo -1, vezes ele mesmo. O comprimento dele aqui são 6 metros. E por último, né? Aqui está em pezinha direita. -1 combinado com -1. Comprimento aqui 3 metros. Se aqui fosse 2 metros, eu botaria 2 metros. Tá bom? Beleza. E agora vamos combinar a barra do meio, né? Que é o sistema 1 com o sistema 2. Então, vou combinar esses diagramas com esses daqui. Tudo bem? Então, vamos ver aqui, ó, o que a gente pode concluir. Essa barra aqui é 0, né? Então, eu não vou precisar desse daqui. Então, só vou combinar esse com esse. E eu vou somar esse com esse. Belezinha? Tá claro por enquanto, pessoal? Alguém tá comigo? Alguém tá dormindo? Com certeza o pessoal tá dormindo, né? Estou aqui, professor. Só pra saber se vocês estão bem, né? Se tá todo mundo bem aí, tranquilo. Tô aqui também. Show, tchau. Perfeito. Então vamos combinar juntinho. Eu vou fazer em verdinho, ó. A barrinha que tá em verdinho, -1, multiplicado pela barrinha que tá em azul também, ó. Que é o valor de +1 aqui. As duas barras, pessoal, perceba, né? As duas têm 3 metros. Aí eu vou combinar com o próximo, que é a barra verdinha, ó. -1, combinado com a barra que é um triângulo também, só que tá pro outro lado, ó. -1. Show. Pronto, gente, desenhei tudo. A maioria desses diagramas eu vou usar para os outros exemplos, todos. Todos, todos, todos. Os outros casos, quando eu monto todo mundo no primeiro, né? O restante é fácil, né? Bom, aqui eu vou deixar as colinhas, tá? Eu lembro aqui de cabeça de alguns. A fórmula para retângulo, retângulo é L, né? É M barra. Para triângulos do mesmo lado, né? É 1/3 de L, M barra. Acho que estou lembrando de tudo. O invertido, que é um triângulo invertido, eu acho que é 1/6, né? 1/6 de L, M barra. Vamos conferir? Custa nada a gente conferir, né? É, tabela Kurt. Vem cá, maravilhosa. Show, show, show. Eu amo essa tabela, gente. Aqui, ó, 1/6, né? 1/6 de L, M barra. Então, beleza. Então, tamo junto. 1/6 de L, M barra. Beleza. E todos são triângulos, né? Todo mundo é triângulo. Então, isso facilitou, né? Aí aqui a gente vai botar, né? Como eu já sei todo mundo e as fórmulas de todo mundo, vamos anotar aqui juntinhos. Então, primeiro, né? Vai ficar 1/3, ó. Não esquece de 1 sobre aí, tá? Pelo amor de Deus. Aqui 1 sobre aí vai se cortar em todo mundo, né? Só pra vocês saberem. Então, vai ficar 1 sobre aí. Aí vai ficar 1/3 do L, né? Que são 6 metros. Do primeiro M, 45. E do segundo, que está em verde, -1. Percebeu, pessoal? Acho que se vocês usarem, tipo, caneta colorida, né? No de vocês, acho que vai facilitar bastante, tá? O 6 corta com 3, aqui vai dar 2, né? Aqui vai dar -90. A gente já tinha calculado isso anteriormente, né? Vamos para o próximo, mesma coisa, né? 1 sobre aí. Aí 1/3, que multiplica 45, né? Positivo. Vezes 6, pulei o 6, perdão. E ali -1.
Tranquilo, né? Aqui também vai dar menos 90 aí. Professor, já posso calcular o valor, né? Substituindo aí? Pode, tá? Sem problema nenhum. Belezinha? Esse é o critério. O próximo, né? O de baixo aqui, o termo 1 de 1. Vou botar aqui em preto. É L, né? M barra. Então vai ficar 1 sobre aí. Aí retângulo, retângulo. Botei inverte tudo, né? Vai ficar o L 3 metros, vezes o M menos 1, vezes o M barra menos 1. Show. Mais. Aí é um triângulo, né? 1/3 de L são 6 metros, o M menos 1 e o M barra menos 1. Pronto. Aqui, botando na colinha, deixa eu ver só se eu calculei de cabeça certa. Esse corto com esse vai dar 2. Aqui vai dar 1. Aqui vai dar 1. Então, 2 mais 3, 5. Deixa eu ver minha colinha. 5. Beleza. Fica 5 aí. O próximo, né? É triângulo e retângulo. Ah, triângulo e retângulo. Deixa eu ver a forminha. Eu acho que é meio, né? Vamos conferir aqui. Triângulo retângulo é 1 meio de L M barra. Não importa a orientação do triângulo, né? 1/3 de L, 1 meio, perdão, de L M barra. Vou botar aqui. Aqui vai ficar 1 meio de L M barra. Tá. Aí 1/3, 1 meio, perdão, de L. O primeiro L são 3. Aqui é menos 1, né? Aqui é o menos 1. Menos 1 vezes o triângulo, que é mais 1 aqui, ó. O outro é 1/6, né? Então, mais 1/6 de L são 6. O M, né? Menos 1. E o outro M de azul, menos 1. Beleza. Isso aqui, pessoal, vai dar, deixa eu ver se eu acertei. Aqui vai dar negativo, 3 meios. Esse corta com esse, positivo 1. Então, 3 meios, menos 3 meios mais 1. Vai ficar menos 1,5 mais 1. Dá menos 0,5. Menos 0,5 é menos meio. Tá, então acertei. Menos meio de aí. Show. E o último termo aqui, né? Putz, tem triângulo pra caramba, vou fazer aqui embaixo, né? Aí tudo é triângulo, né, gente? Então vai ficar 1/3, né? De L, 3, M barra. Como aqui é mais 1, aqui é mais 1, vai dar 1. O próximo, né? 1/3 de L são 6 metros, né? Aqui é menos 1 e menos 1. Vai multiplicar, vai ficar mais 1 todo, né? E a mesma coisa, 1/3, né? De L, que são 3. M barra. Como é mais 1, menos 1 e menos 1, vai cortar todo mundo. Perfeito. Então, corta esse com esse, vai dar 1. Corta esse com esse, vai dar 2. Corta esse com esse, vai dar 1. Então, vai dar 4, né? 4. Aí. Pronto, pessoal. Tranquilo, né? De boa? Alguém está assustado? Alguém se perdeu? Professor, a gente não tem ideia do que o senhor está fazendo. Tá, alguém está comigo? Só para saber, né? Bom, então a gente analisou os casos todos, né, pessoal? E agora a gente consegue calcular os nossos coeficientes com a matriz com a nossa equaçãozinha de compatibilidade. Aí, pessoal, vou anotar aqui a equação só uma vez, né? Então vai ser o termo 0, 1 de 1 de ρ, mais o x1 θ 1 de 1, mais o x2, né? Θ 2 de 1, igual a 0. Ponto 1, ponto 1, ponto 1. Caso 0, caso 1, caso 2. Tá? Mesma coisa para o segundo ponto. Então, ponto 2, x1, termo 1 de 2, mais o x2, termo 2 de 2, igual a 0. Esse aqui vai ser igual para todo mundo. Aqui o ponto 2, ponto 2, ponto 2, caso 0, caso 1, caso 2. Tá? Montando aqui em termos de matriz, pessoal, o que a gente sabe, né? A primeira matriz, os termos de flexibilidade deram menos 90 aí, né? Menos 90 aí. Mais, né? Aqui a gente vai ter a nossa matriz de flexibilidade. Vou deixar tudo sobre aí pro lado de fora, né? Pra ficar mais fácil. Aqui os vetores, né? x1 e x2, que a gente não sabe. Isso aqui é igual a 0.
os nossos termos de flexibilidade a gente calculou, né? O primeiro deu 5, né? O outro deu menos meio. Esse deu menos meio. E esse aqui deu 4. Pronto. Aí, pessoal, por isso que eu gosto de anotar aqui, por causa de uma coisa importante, né? Esse aqui é os termos de carga. A gente vai usar essa mesma estrutura, né? Para calcular o efeito térmico, né? E depois o efeito do recalque. Por quê, professor? Porque a matriz de flexibilidade vai ser igual em todo mundo, né? Aí eu só mudo esse vetor aqui, ó. Só mudo ele. Ah, é verdade. Então, os outros casos, eu só vou calcular os termos zeros de cada efeito, né? E eu substituo aqui. É bem simples. Simples para você, né, professor? Só deve estar pensando, né? E aqui é o vetor, né? Dos hiperestáticos. O pessoal tá ficando mais acostumado, gente? Vocês estão ficando mais acostumados com essa rotina aqui? Acho que sim, né? Bom, esse sisteminha, pessoal, a gente já resolveu, tá? Então, vou botar aqui resolvendo, né? Você pode resolver isso daí por Excel, você pode resolver à mão, você pode fazer por substituição, resolvendo. Você pode fazer por determinante, enfim. Aqui você vai obter que o x1, né? O x1 e o x2, eles vão ser iguais a 20,5, que a gente calculou, né? Na aula passada. E o outro 25,06. E aí, nesse ponto aqui, seria o 6, né? Seria os esforços solicitantes internos e os diagramas, né? Como a gente já fez isso na aula passada, lembrando que os esforços solicitantes internos, né? Eles vão ser o somatório dos casos, né? No caso 1, 0, né? O x1, o caso 1. E o x2, né? O caso 2, tá? De cada ponto. E aí aqui eu vou desenhar só o diagrama, né? Do momento fletor aqui para vocês lembrarem dele. E aí depois que determinar, você só calcula aqui o diagraminha. Mas aqui a gente fez a aula passada, não precisa explicar, né? Aula retrasada, né, professor? A gente teve esse seguinte diagrama, né? Subiu. Aqui deu 25, né? 25, aqui 25. Aqui 20,5, aqui 20,5. Aqui 4,56. Aqui é positivo, negativo, negativo, positivo. Negativo, negativo. DMF do carregamento. Beleza, a gente fez a primeira opção. A primeira questão, pessoal, da parte do exercício, a gente consegue reutilizar tudo, né? Porque aqui já passou mais de 60% do exercício, né? Aí eu vou analisar agora apenas o efeito térmico. Vou botar aqui o item 7. Então, efeito térmico apenas, né? E aí, pessoal, vou mostrar um macete para vocês. Como assim, professor? O que a gente lembra, né, do efeito térmico? Ele deu que aqui o nosso ΔT, ele vai ser igual a menos 30. A nossa seção aqui é uma seção 0,20, né? Ou 0,50, que é a altura do nosso H. Então, o termo, né? O termo 0 de 1 da variação térmica e o termo 0 de 2 da variação térmica é aquela mesma formulinha, vocês lembram dela? É o alfa, o TG, o somatório, né? Dos diagramas da minha estrutura virtual, axial, né? Mais o alfa, delta T, dividido por H, somatório dos diagramas do esforço do momento fletor da minha estrutura virtual. Todo mundo lembra disso, né? E nesse caso aqui, pessoal, nossa estrutura virtual, a gente já calculou, né? Essa aqui, ó. A nossa estrutura virtual, ó. Ah, é verdade, pessoal. Virtual, tanto para determinar o θ 0 de 1 do carregamento térmico, né? E o θ 0 de 1, né? 0 de 2, perdão. Do carregamento da variação térmica. Os dois já estão aqui, né? Então a gente só usa esses momentos, né? Já estão prontos. Aqui, pessoal, como exercício a gente vai desconsiderar os efeitos axiais, tá? Eu vou considerar que os efeitos axiais são zero. Tá bom? Aqui é a mesma formulinha, né? Deixa eu botar mais embaixo para ficar com mais espaço.
Aí vamos lá, o alfa é 10 a menos 5, né? 10 a menos 5. O nosso ΔT é menos 30. E o nosso H, né, é 0,5. E aí, pessoal, as áreas, né, dos meus diagramas virtuais, áreas do momento, né, do diagrama virtual. Eu só multiplico, né, as áreas. Então, primeiro, né, a gente vai ter um retângulo com retângulo, tá? Então, vou botar aqui um retângulo com retângulo. Vai ser um retângulo com retângulo de comprimento, né, 3 metros, que multiplica, né, menos 1. Então, base vezes altura, né? Então, base 3, né? Na verdade, base menos 1 e altura, né? 1. E o outro é um triângulo, né? Que é este triângulo aqui. Aí o triângulo, né? A base dele é 6. A altura dele é menos 1. Então, a área dele, né? É menos 1 vezes 6 dividido por 2. É isso. Beleza? Tranquilo, né? Isso aqui vai dar aproximadamente... Isso aqui, gente, é uma coisa importante de falar, tá? Vai dar 3,6 vezes 10 a menos 3 radiano. E o θ 0 de 2 é a mesma coisa. Alfa TG, somatório das áreas do esforço axial na minha estrutura virtual, mais alfa, ΔT, vezes o somatório das áreas da minha estrutura virtual. Quanto fator? Esse aqui deu 0. E vamos lá, o alfa 10 a menos 5, o ΔT é menos 30, o H 0,5. Somatório aí dos gráficos da estrutura virtual. Agora estão em azul, né? Do meu ponto 2, né? É esse aqui. Então, a gente vai ter esse triângulo, vezes esse triângulo, vezes esse triângulo, tá? São 3 triângulos. Todos ali tem, tá? O primeiro triângulo, né? A altura dele são 3 metros, a largura dele 1, dividido por 2. Mais o segundo triângulo, né? A largura dele são 6 metros, a altura é menos 1, dividido por 2. Facinho, né? E o último, né? A gente vai ter ali, o último triângulo, a altura dele é 3, a largura é menos 1, né? Dividido por 2. Aí aqui é positivo, esse aqui é negativo, vamos cortar, né? Esse aqui vai cortar com esse, vai dar menos 3, né? E aí, fazendo os cálculos, você vai ter o seguinte valor, 2,1 vezes 10 a menos 3 radiano. Show. Aí, olha que interessante isso aqui, gente. Para achar os efeitos agora do, do efeito térmico, isso aqui que é o macete, né, que eu queria mostrar para vocês. Eu vou escrever ali em cima. Como assim, professor? Porque, gente, se vocês lembrarem a nossa matriz, ó, nossa matriz de flexibilidade está multiplicada por 1 sobre aí, né? Tá todo mundo vendo aí? 1 sobre aqui, ó. 1 sobre aí também. Tá? Então, para eu inserir aquela informação, ou eu tenho que calcular todo mundo dividido por 1 sobre aí, né? Ou o que que eu posso fazer, convenientemente, né? Eu posso multiplicar os meus outros fatores por aí. Ah, entendi, professor. Olha aqui, eu vou escrever aqui para ficar mais fácil. Vou calcular o hiperestático, né? Aqui é o item 8, né? Aquele aqui é isolado. Esse aqui vai ser o hiperestático. Apenas do efeito térmico. O que que a gente tem, né? A gente vai ter aqui, ó, convenientemente, né? 3,6 vezes 10 a menos 3, que a gente calculou. 3,6 vezes 10 a menos 3. E ali 2,1. Eles não estão multiplicados por aí, né? E a nossa matriz, a gente vai usar a mesma, né? É a nossa matrizinha, que é aqui do lado. 5 menos 1. 5 menos meio, 4. E aqui. Aqui eu vou deixar o ρ, tá? E o P aqui também. Pronto, para facilitar.
Aqui, pessoal, para essa matriz dar certo, vocês perceberam que eu tirei o EI, né? Tinha um EI aqui, ó. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou multiplicar todo mundo por aí, para cortar. Então, aqui fora, eu tenho que multiplicar esses fatores aqui por aí. Todo mundo está observando isso? Eu tenho que fazer essa multiplicação para compatibilizar, né? Tudo bem? Porque está todo mundo aqui multiplicado por 1 sobre aí, né? Na nossa equaçãozinha que a gente montou ali, tá bom? Então é só multiplicar por aí. E aí, isso aí o livro do SEC que a gente faz, aí você fica olhando assim, quê? Como assim? Como assim, professor? Aí você fica na dúvida, né? Tipo, ué, foi magia que ele fez? Tá. Então aqui multiplicando, só para remontar o sistema, né? Pra vocês verem como é que vai dar, né? Ele ficaria multiplicado por aí, daria aqui em cima 750, tá? Então 750, aqui 437. Aí ficaria a matriz de flexibilidade normal. 5 menos meio e 4. X1, X2. Delta T, delta T. Belezinha? Então aqui eu multipliquei, ó. Aí resolvendo, né? Você vai obter os valores, né? E aí você calcula o gráfico. Vai ter aqui o X1 no delta T. E é legal, gente, que bate em cima do F2, cara. Deu menos 162,9. E o outro deu menos 129,74. E aí o diagraminha dele, né? Só do efeito térmico isolado, né? Fica assim. Aqui é o item 8. Na minha resolução, pessoal, eu calculei tanto o axial, tá? Quanto o cisalhante, né? Para bater. Olha que interessante aqui. Essa estrutura é fria, né, pessoal? Resfriando, ela vai ter momentos positivos, ó. Então aqui vai ficar 162, aqui 162, aqui 129, aqui 129 e aqui 33. Esse aqui é o momento ΔT. Positivo, positivo, positivo. E o último efeito que ele pede o recalque, eu vou fazer o mesmo procedimento aqui. Exatamente o mesmo. Exatamente. Professor, como é que eu faço para calcular os esforços aqui, tipo, em cada ponto? Aquela equaçãozinha, né? O esforço total vai ser o esforço no ponto 0 inicial, né? Mais o x1 no ponto 1, né? Mais o x2 no ponto 2. Tá. Aí o efeito térmico a gente quantificou, agora vamos quantificar o recalque, né? Aí o último item aí, item número 9. Aí, pessoal, se vocês lembram, né? Para calcular os termos de carga, o 0,1 de ρ e o 0,2 de ρ, né? Como é que a gente calcula eles mesmos, professor? Qualquer deslocamento, né? Pode ser calculado pelaquela formulinha, né? Menos o somatório das resultantes, né? Virtuais, vezes o deslocamento. Acho que esse aqui é o mais fácil que tem, né? Então fica menos as resultantes. A gente tem um recalque apenas em qual ponto, né? A gente tem um recalque apenas no ponto A. Aqui, ó. A gente vai ter o recalque apenas no ponto A, desses valores aqui, menos 0,01, menos 0,02 e 10 a terceira. E a gente vai pegar as reações de cada um dos sistemas. Vai ser o sistema virtual 1, né? Que são as reações aqui. 1/6 para cima e 1 positivo, né? Na verdade, negativo também. E o 0 de 2, né? Vai ser 1/6 para baixo, 1 positivo e 1/3 para a direita. Então você combina eles. Vamos escrever aqui, então.
né? Então, o ponto zero de 1, ele vai ser menos 1. Aí a reação deu 1/6 para cima. O recalque da esquerda, né? Menos 0,01. Aí a gente ainda teve o rotacional, que deu 10 a terceira, né? Que deu negativo também. E multiplicado por menos 1 também, que está do outro lado. Daqui vai te dar 1 sobre 15 vezes 10 a menos 2. E do segundo ponto, a mesma coisa. A gente viu, né? Vai ser positivo 1, menos 10 a terceira. O segundo resultante, menos 1/6 que deu para baixo, né? Menos 0,01. E o último, né? Mais 1/3 da direita para a esquerda, né? Reação horizontal. Multiplicado por menos 0,02. Aqui vai te dar 3/5. Vezes 10 a menos 2. Beleza, pessoal? Aí remontando a matriz, a gente vai fazer o mesmo esquema, ó. Remontando a matriz, eu vou copiar ela, né? Do jeitinho que estava. Aqui a gente tinha 5, menos meio e 4. E aí os hiperestáticos x1 e x2, né? Só que dos efeitos isolados, né? Aqui do recálculo de apoio. Esse exercício, eu acho ele um pouco desnecessário, justamente porque numa situação real, o que é que eu faria, né? Eu pegaria o efeito de carga total, né? O efeito de carga do ponto 1 total, ele seria o somatório, né? Dos efeitos de carga do carregamento, mais o efeito de carga ΔT, mais o efeito, né? Rho, né? Do deslocamento prescrito. O 2 de 0 seria a mesma coisa, né? O total seria a soma dos parciais, né? Tudo bem? Como a gente lembra, né, que esses dois aqui, eles estão com EI, né? Eles estão divididos por EI, né? A gente tem que multiplicar esse daqui, né, por EI para bater, tá? Tudo bem? Então é isso, pessoal. Aí aqui eu vou calcular os hiperestáticos e o diagrama eu vou botar do ladinho. Não esqueçam de multiplicar por EI aqui, ó. Multiplicando por EI, aqui vai ficar 1 sobre 15, né? 1 sobre 15 vezes 10 a menos 2. E aqui 3/5 vezes 10 a menos 2. Resolvendo, né? Resolvendo aqui, você vai obter também, né? Um valor bem grande. Menos 59,7. E aqui, menos 319,9. E aí, desenhando o diagrama, você vai ter um diagrama assim, ó. Vou desenhar aqui do lado e a gente abre o F2 para vocês verem esses efeitos, né? Isolados. O diagrama dele fica assim. Duzentos e 59, 319 e 319 também. Beleza. Bom, o exercício ele pedia basicamente isso, né? Para a gente calcular cada momento fletor aí individual. Se você seguir a lógica, é basicamente isso o exercício. A parte difícil mesmo é só o começo, né? O comecinho que é a parte difícil, porque o resto, gente, é tipo, você já tem os diagramas, você combina um com o outro. Nosso quadro ficou colorido, né? O quadro ficou bem colorido hoje. Tá, então numa situação real, né? De projeto, eu não faria análise dessa forma, né? Faria análise aqui, ó, isolada. Faria dessa forminha aqui, ó. Ficaria muito mais inteligente, né? Vamos conferir agora, pessoal, para vocês verem que eu não, que a gente não tá ficando doido, né? Vamos abrir aqui, ó, o nosso querido F2. Alguém tem alguma dúvida por enquanto? Ah, professor, eu tô com dúvida na metodologia, né? Tipo, normal, tá, gente? Fiquem tranquilos. Alguém? Alguém tá comigo? Só pra saber.
Vendo assim parece ser facinho, mas é facinho, tá, Leonardo? É tipo, o que que eu aconselho, né? Pega esse exercício depois, vai refazendo com calma, né? Passo a passo, veja a minha resolução, enfim. Você vai ver que vai dar direitinho. Vamos fazer aqui juntos? Eu vou fazer aqui do lado porque já tem muita informação aqui. Então, é um sistema 3, né? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Não, peraí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5, 6. Ô, professor burro. Deixa eu ver se isso daqui tá certo. Parece que não tá certo, não. 6, tá. E aqui 3. Beleza, beleza. O material aqui é o C100, né? Aplica. O perfil é um perfil 20 por 50. Ah, beleza, eu já fiz aqui. Reações, né? Aqui é uma reação de fixa. E aqui é uma reação de segundo gênero. Pronto. Aqui em cima vai ter uma carga de 10. Acho que a gente já definiu essa carga de 10. Ué, não definimos? Vamos lá. 10 kN por metro. Aqui, menos 10. Beleza. Aí, aqui, pessoal, olha que interessante. Isso daqui é o efeito é, do, do carregamento isolado. Foi exatamente o que a gente calculou nas aulas passadas, né? Bateu aqui. Deixa, inclusive, fazer uma cópia desse arquivo para não ficar muito pesado. Vamos fazer uma outra cópia aqui, para a gente conseguir ver esses diagramas melhores. Vamos pagar aqui que não precisa, né? Dessa coisa toda aqui. Vou pagar 100 dólares, pessoal. Beleza. Então vamos ver essas influências dessas cargas aí isoladas. Então aqui é o diagrama apenas da estrutura com carregamento isolado. Tá? Vamos pegar agora e fazer uma cópia, pessoal. Para fazer cópia no F2 é aqui ó, embaixo do xizinho, tá vendo? É o que a gente chama de transformada. Você clica nele, você vai deixar uma original, ó, então leave original, essa é a segunda opção aqui, leave original. Deixa eu habilitar o snap aqui que não vai rolar sem o snap. Enable transformation, leave original. Tá, pronto. Agora a gente vai ver a influência apenas da variação térmica, então eu vou tirar o carregamento isolado, vou isolar ele, e aqui a gente vai botar uma variação térmica. Aqui é uma variação térmica de menos 30. Retraindo menos 30, deixa eu ver como é que eu vou fazer isso. dt igual a menos 30. Vou ter que enganar o F2 aqui, deixa eu pensar. É menos 30 nos dois? Vou testar aqui. Menos 30, menos 30. Vai dar certo, vamos ver. Deixa eu ver aqui. A gente tinha calculado isso aqui mesmo? Deixa eu ver. 32, 162. Não, não é isso não. Então é só menos 30 embaixo. Deixa eu ver agora. Menos 30. É exatamente aqui. Perfeito. Tá, tá, tá. Uhum, uhum. Então aqui também, pessoal, bateu com exatamente o que a gente calculou, né? Se a gente for lá no nossa colinha, tá aqui. Né, o efeito térmico aqui isolado, ó, menos 162, 162 e 129, né? Então 62 e 129. Na minha resolução tá quase em cima, né? Porque a gente desconsiderou os efeitos axiais, tá? Só para vocês saberem. E o último efeito, né, isolado, é o do recalque, né? Vamos pegar aqui e fazer uma cópia. E depois a gente se junta todo mundo, né? Para vocês verem o conjunto, né? Aqui seria só com o deslocamento prescrito. Então, deixa eu aplicar aqui. Aí o recalque é um recalque no apoio A, né? Então apoio A, vem aqui no apoio A. E eu quero o deslocamento prescrito. Tá. dx. Tá tudo em milímetro. Esse aqui dx menos 20. dy caiu 1 centímetro. Então menos 1,
menos 10, então. E a rotação é menos 10 a terceira. Como é que eu vou fazer isso? Vou botar aqui menos 1 vezes 10 a terceira. Deixa eu ver se vai dar certo. Menos 3. Menos 3. Vai dar errado. Nossa, vai dar tão errado isso aqui. Vamos ver. Ah, deu certo. Não, mas ó, a rotação tá pro outro lado, professor. Menos 20 pro lado, 1. E aqui é positivo. Acho que agora vai dar certo. Ué. Tá, rotação pro outro lado. Beleza, beleza. Tá, tá. Agora pegar aqui as resultantes, né? Deu exatamente qual que a gente calculou, né? Igualzinho. 260, né? A gente calculou 258, 59, né? 319. Uau, ficou bem. Aqui. Abrindo lá a nossa copiazinha, né? Nossa colinha. Deu esse aqui também, ó. Eu não chutei de cabeça não, tá, pessoal? Fiz esse exercício, né? Bem com calma, né? Um por um, enfim. Exatamente o que a gente determinou, né? Aqui, ó. Tá. Então, pessoal, esse exercício, ele queria, né, que a gente determinasse todos os efeitos isoladamente, ó. Perceba. Ah, professor, e se a gente tivesse calculado todos juntos, né? Se fosse para calcular todos juntos, a gente faria exatamente como comentamos aqui embaixo, ó. Você pegaria apenas os termos de carga, né, e somaria eles. A matriz de flexibilidade seria exatamente a mesma, tá? E aí quando você calculasse o x total aqui, né, quando a gente calculasse, né, o x total 0,1 e o x total 0,2, a gente determinaria, né, o momento total. Aí o momento total, ele pode ser simplesmente a sobreposição, né, dos momentos de cada caso. Você vai ver, a gente vai fazer a soma deles agora, vai bater certinho, tá? Então a gente poderia fazer por sobreposição, ou eu conseguiria calcular via esforço solicitante interno, tá? Então nesse caso, um ou outro seria possível, tanto faz. Vou botar aqui os efeitos juntos, ó, que interessante isso. Isso é uma parte bem legal até. Vou fazer uma última com todo mundo junto. Deixa eu pensar como vai ser mais fácil. Vou copiar esse último aqui. Vou copiar esse aqui e a gente bota tanto o carregamento, né, quanto o efeito térmico. Aqui vou botar o carregamento. E aqui o efeito térmico. Efeito térmico, a gente botou menos 30, pronto. Aí quando você salva, né, e observa a figura, ó, é literalmente uma combinação deles todos. Obviamente que está exagerado, né, aqui, mas é uma combinação. Então, se você pegar 25 positivo, né, só para vocês fazerem o cálculo aqui, ó. Vou pegar aqui 20,5 positivo, eu vou somar agora, né? Ali é negativo, na verdade, então menos 20,5. Vou somar com o próximo aqui, ó. Mais 162,9, e aí eu vou somar com o próximo. Mais 59,8, tem que dar 202. Aí olha aqui do lado, e vai dar exatamente isso. 202,2, ó. Interessante, né, pessoal? Mesma coisa do apoio, ó. Se a gente usar esse apoio aqui do lado, o momento aqui deu 0. Então, vou pegar 0 mais. Se bem que todos vão dar 0 nesse ponto, né? Animal. Vamos pegar aqui do lado, então. Ó, vou pegar esse momento aqui. Esse momento aqui deu 4,5. Então, 4 é positivo, né? 4,5 mais. Vamos pegar o momento aqui do engaste da direita. Mais 33,6 mais o próximo. Menos 252, menos 258, perdão. 0,8. Isso aqui tem que bater menos 220, ó. Menos 220, certinho. Então, o efeito da sobreposição, pessoal, quando você pega os efeitos isoladamente e soma, dá o mesmo resultado. Fez sentido, pessoal? Interessante, né? Então, isso aqui é um dos exemplos, claro, né? Dessa matéria que a gente tem falado, né? Anteriormente. E isso aqui é uma consideração que a gente sempre tem que levar em conta, né? Obviamente, se você estiver num país frio, geralmente a sua estrutura vai ter variações bruscas, assim, de temperatura. É natural. Só que é a variação externa, né, que vai ser fria, né? A variação interna vai estar quente. E, novamente, né, quando a gente tem um recalque que é diferencial, ele vai ser muito danoso à estrutura.
a gente viu que de todos os casos aqui, ó, o recalque diferencial ele deu as maiores forças, né? E os maiores momentos internos de alteração. Vou até aumentar aqui para explicar isso. Como é que a estrutura hiperestática ela é sensível, né, a isso. Tá, então se a gente observar aqui, ó, a reação da estrutura original, ela está em 29,25 e 30. Com o efeito térmico, né, ela vai para 5, né, para baixo e 6 para cima. Né? E com o efeito do recalque apenas, né, vai ter uma diferença de 40 kN, né, que são 4 toneladas. Quando a gente junta todo mundo, olha como é que minha estrutura vai ficar mais estressada, né? A estrutura original do carregamento, ela vai sair de uma reação de 29 para uma reação de 66, ó. Você praticamente duplica, né, a reação ali vertical. Enquanto que a horizontal, ó, perceba, né? A horizontal não, a vertical no apoio da direita, ó, ele estava carregado em 30, né? Ele vai ser descarregado em 7, ó. Que interessante, né? Como assim, professor? Tipo, meu bloco de fundação ele vai ser puxado para cima? Vai. Ele vai ser literalmente puxado para cima. E olha que interessante, essa situação de cálculo, que é a descompressão do bloco de fundação, ela naturalmente acontece em obra. E é um cenário, muitas vezes, que alguns engenheiros não preveem, né? E aí o pessoal, como a estaca só trabalha com pressão, tem muita gente que bota a estaca só sem armação, né? Porque vai estar comprimida. E aí, numa eventualidade de descompressão, o concreto aqui extracionado em 600 quilos, pessoal, ele fissura, né? Fissura bem, né? E aí você tem um problema com estaca, né? Vou mostrar aqui, acho que eu até mostrei para vocês, quem foi da minha disciplina de isostática semestre passado, né? Eu mostrei para vocês um prédio em Xangai. O Hugo fica me escutando, impressionante. E esse prédio, pessoal, ele veio a colapso justamente por uma falha em fundação, tá? Olha aqui que interessante. Acho que o Marcos vai lembrar disso, né? Essas estacas aqui, pessoal, se vocês forem observar, são estacas que não tinham armação por dentro. Eram estacas que não eram armadas, ó. Você não vê, né, a armação por fora. Aqui, ó. Tá? O que aconteceu? Teve um cisalhamento muito grande na fundação, né, da nossa estrutura, e ela cortou, né, lateralmente as nossas estacas. As nossas não, as deles, né? E esse corte na estaca, como ela não estava armada, né, só tinha a seção de concreto, né, ela foi cisalhada e decepada. Então, cisalhamento, inclusive, é uma unidade que a gente está vendo agora, né, na nossa matéria de concreto, né? Isso aqui é um dos efeitos do cisalhamento, né? Que ele faz esse corte mesmo. Olha lá, nenhuma armação, pessoal. Aqui foi uma infelicidade de projeto, né, também. O pessoal que estava com assim, olha lá, estaca sem nenhuma armação. O pessoal considera isso aqui só compressão, né? Aí quando tem um efeito adverso, dá isso. Aqui também foi uma infelicidade, né? Só para explicar para vocês o que aconteceu lá. Foi aqui, ó. O pessoal fez vários prédios, né, dessa forma, né? E aí, ao redor do prédio, né, na frente deles, eles cavaram, né? Então eles descomprimiram muito o solo. E a escavação desse solo, eles botaram atrás do prédio, ó. E eles aumentaram muito a pressão por trás. Então, eles aliviaram a pressão e a pressão por trás eles aumentaram, né? Então, criou-se um empuxo horizontal aqui que as estacas não estavam previstas para isso acontecer, né? E aí, esse empuxo horizontal, ele se transforma em carga horizontal, né? E aí, ele, literalmente, a tensão ali de cisalhamento, né? Superou a tensão ali de cisalhamento da estaca, ó. E aí, ela cortou aqui, ó. E aí, o prédio caiu para a direita. Tombou, né? Enfim. Então é isso, pessoal. Então esses efeitos adversos aí, eles podem ser quantificados isoladamente ou em conjunto. Se forem quantificados isoladamente, a gente mostrou para a aula de vocês hoje, né, que você pode literalmente somar, né, esses efeitos aí. Dá certo, né? O princípio da sobreposição ela é muito válida aqui, muito mesmo, tá? Caso você queira calcular esses efeitos todos em conjunto, que é o que a gente geralmente faz, você só monta, né, a sua matrizinha lá com os termos de carga, né, todos somados, tá bom? Pessoal, eu vou encerrar a aula. Quem quiser tirar dúvidas sobre o dever de casa, tá? Eu tô aqui para responder ainda. Se vocês não quiserem, tá, pessoal, eu vou publicar hoje dois trabalhos, um eu esqueci de publicar ontem, tá? Então eu vou publicar outros dois desta natureza, tá? Vou mostrar para vocês aqui rapidinho. Tá, um trabalho é o trabalho número 10,
tá? Que é um pórtico que vocês estão resolvendo, acho que do trabalho número 8, tá bom? Só que aqui vai ter uma variação de temperatura, tá? E só. Ah, não, tem um recalquezinho também. Um recalquezinho vertical para vocês calcularem. Bem tranquilo também, aqui é direito, tá? Então pode calcular com calma. Pode pegar essa aula, a aula passada, né, para vocês usarem de subsídio. E o trabalho 10, o trabalho 11. O trabalho 11, pessoal, ele vai ser desafiador, ele é simples, né, relativamente simples. Mas ele é um trabalho que vai considerar, ó, uma estrutura 3 vezes hiperestática. Tá? Então, vocês vão montar um sisteminha 3x3. Esse aqui vai ser o maior sistema que vocês vão montar, mas como a estrutura é pequena, né? Vocês vão ver que vocês vão fazer isso aqui bem rápido, tá? Aqui, pessoal, não botem rótulo, tá? Deixar bem claro no exercício de vocês. Vocês vão ter que quebrar a vinculação aqui. Então, podem tirar, tipo, todo o apoio da B, por exemplo, deixar a estrutura engastada, tá? Então, só para vocês saberem. Deixa eu desenhar aqui que vocês vão esquecer isso com certeza. Né? Então, o trabalho número 11, ele é uma viga biengastada, com carregamento uniforme distribuído. Perdão. O que eu sugeri, né? A seleção do seu sistema principal pode ser duas. Ou você pode deixar a viga biengastada, viga engastada normal, com as 3 reações, né? Os 3 hiperestáticos. Ou, essa aqui é a opção 1, né? Ou você pode fazer a opção 2, você pode romper os dois vinculações, né? Então aqui você pode botar um apoio de segundo gênero e aqui de primeiro. Calcular tudo como for viga biapoiada, tá bom? Então vocês têm essas duas opções, tá? Existem outras opções, né? Mas elas não vão variar mais que isso, tá? Aí aqui não esqueçam, né? Aqui é o x1, aqui é o x2, né? Aqui é o x3. Aqui é o x1, aqui é o x2 e aqui é o x3. Então tem essas duas opções aí do seu dever número 11, tá? Aí você pode ver com calma, enfim. E é isso, pessoal. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer falar comigo? Só para saber, acho que vocês estão tão quietinhos. Tranquilo, professor, tranquilo. Tá? Gente, eu tiro muitas dúvidas por e-mail, tá? Quem tiver dúvida, quem tiver com dificuldade de acessar a monitoria, cara, não hesite em me mandar e-mail, tá? Eu respondo os alunos por e-mail, dou sugestões, converso um pouquinho, para vocês conseguirem ter informação suficiente para fazer os deveres, tá? Na pior hipótese, né, se o cara tá com muita dificuldade, a gente ainda marca um horário no Meet e eu tiro dúvida, tá, gente? Então, tipo, de verdade. Se vocês estão tendo muita dificuldade, conversem comigo, tá? É importante. E não tenham medo, né, de ter dificuldade. Isso é uma coisa muito importante, tá? Eu já falei com o pessoal na minha turma de isostático no semestre passado, né? Se tá difícil é porque isso é bom, pessoal. Ser difícil é o momento que a gente cresce. Porque se tivesse muito fácil, você ia fazer e nem lembraria, né, daqui a um semestre. Enfim. Então é importante que vocês passem dificuldade, tá? O dever, ele tem esse objetivo, né? Tornar a vida de vocês difícil, né? Para que na frente, né, vocês tenham mais facilidade de resolver os outros problemas. Bom, vou interromper a gravação, acho que eu falei muito, né? Enfim. Uma excelente semana para todos, tá, pessoal? Boa sexta-feira, né? Hoje é sexta-feira.